Voltamos com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que sempre nos prestigia na nossa capital Rio Branco e também você do interior, você de Bujari, aqui na ilha de Porto Acre, Capixaba, Plácio de Castro, Acrelândia e Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nos demais municípios, você nos prestigia pela NET HD TV, canal 15, ou pela internet, através do portal riobranco.net, portal oficial da sua TV Rio Branco. E não esqueça, o jornal Rio Branco, o mais antigo, também agora o mais moderno, está na palma da sua mão, disponível no seu celular através do portal riobranco.net, tá? Nós temos as notícias atualizadas, minuto a minuto, e também você tem à sua disposição a edição impressa do jornal Rio Branco, na palma da sua mão, no seu celular, no tablet, no computador, onde você quiser, ok? Vamos começar o programa de hoje falando em política. Eu tenho o prazer de conversar com a deputada federal Mara Rocha, a campeã de votos em 2018 e também eleita a mais atuante da bancada federal do Acre. Seja bem-vinda, deputada. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, Luiz? Boa noite, né? Boa Seja noite, bem-vinda ao programa. Desculpa, boa noite. Deputada, afinal de contas, nós temos vários assuntos hoje, afinal de contas, a semana passada ferveu, né? Mas antes, eu queria que a senhora fizesse um balanço desse primeiro semestre da sua atuação parlamentar e política também. Sim. Primeiramente, quero agradecer o espaço, Muniz. Muito obrigada à TV Rio Branco, que sempre abre as portas para a gente, né? Agradecer as pessoas que nos acompanham através das redes sociais. E, assim, esses 6 primeiros meses, né? Tem sido muito positivo para mim. A gente procurou focar na agricultura, na segurança pública também na Câmara Federal. Hoje eu sou membro titular da Frente Parlamentar da Segurança, né? E também sou membro titular também da Frente Parlamentar da Agricultura e Pecuária. Fui escolhida para ser a secretária-geral da Frente Parlamentar da Pesca. Isso é um motivo assim, de muita felicidade, porque a gente vai usar essa posição para beneficiar nosso Estado. Claro. Vamos ter espaço para a gente poder discutir a piscicultura do nosso Estado. Tenho procurado me envolver nessas áreas, para a gente poder trazer coisas boas para o nosso Estado. A gente tem trabalhado bastante como se o mandato fosse acabar amanhã, né? Nosso intuito é fazer um bom mandato, para a gente poder honrar, né, a confiança do povo acreano. Mas até o momento, deputada, a Câmara Federal era aquilo que a senhora acreditava antes de chegar lá? Era mais ou menos isso? Alguma coisa lá internamente, nesse primeiro semestre, acabou lhe, de certa forma, decepcionando? Não, Muniz, a Câmara Federal é um espaço importante para o Brasil, é um lugar onde a democracia acontece. Dá para fazer muita coisa boa, dá para trabalhar muitos projetos, propostas. Eu já apresentei vários projetos, agora o que dificulta é o trâmite desses projetos, né? Que são 513, então é um pouco demorado, mas a gente assim, tem boas perspectivas, dá para trabalhar muito como federal, sim, com certeza, buscar benefícios para o Estado do Acre. A Câmara é o lugar, é a casa do povo, né? Casa do povo. Com relação às reformas, o Brasil precisa das reformas, só que está dividido. Tem uma parte que não quer. Sim. Ou se quer, mas como o projeto, por exemplo, da reforma da Previdência foi enviado ao Congresso Nacional. Sim. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, Muniz, a gente sabe a situação que o Brasil se encontra, né? Nós tivemos os últimos governos do Brasil, acabaram com o nosso país, faliram o nosso país, né? Emprestaram dinheiro, deram dinheiro do Brasil, nosso dinheiro para outros países. Então, assim, a gente sabe a situação, falência da Petrobras e todos os outros rombos que a gente acompanhou e tem acompanhado, BNDES, tudo. E assim, a gente sabe que o Brasil não está numa situação confortável e sabe também que é preciso sim fazer uma reforma. Eu gostaria muito que essa reforma fosse economicamente boa, mas justa com a população. E a gente tem brigado por isso. Nós fizemos algumas emendas para mudar a proposta inicial, como tirar os professores dessa reforma. Também lutamos pelos trabalhadores rurais, pelas pessoas que recebem benefício de prestação continuada, para retirar dessa reforma. A reforma ela precisa acontecer. A população está envelhecendo, muitas pessoas fora do mercado de trabalho e aí já está pesando. Tanto que 55% do que o governo arrecada é para pagar benefícios e aposentadorias. Então, só 45% é usado para educação, saúde, infraestrutura, né? Então, assim, e as demais áreas. Então, a gente vê que é preocupante a situação.
E tanto a oposição ao governo Bolsonaro, quanto a situação, sabem que é preciso sim uma reforma. A maior prova disso foi a aprovação, né, do crédito de 248 bilhões. Foi aprovado de forma unânime pelo Senado e de forma unânime pela Câmara Federal. Então, se nesse momento a gente não tem liberado esse crédito para o governo federal trabalhar, o Brasil estaria hoje num colapso grande, porque ia faltar recursos para programas sociais, para pagar as pessoas que recebem, né, benefícios, não ia mais continuar o programa Minha Casa Minha Vida e tantos outros programas sociais. Então, a situação sabe da importância dessa reforma e a oposição também. E a maior prova disso foi a votação unânime que teve na Câmara e no Senado. Muito bem. Deputada, a Câmara, assim como o Senado e outras casas legislativas, elas são divididas em opiniões, né? Nós temos, por exemplo, aí algo bem claro, de um lado a bancada ruralista, do outro a bancada que defende o ambientalismo. No meio está essa discussão da regularização fundiária. Como é que a senhora se situa nessa confusão toda aí? Eu acho que porque ela precisa ser feita. Né? Sim, com certeza. O Brasil precisa avançar, precisa produzir mais. A regularização fundiária, Muniz, é uma bandeira que nós abraçamos já na campanha eleitoral. Nós temos conhecimento, a área rural é uma área que a gente tem afinidade, tem acompanhado já há vários anos. Então, assim, a gente sabe a importância da regularização fundiária, de dar segurança jurídica aos produtores rurais. E a gente tem feito isso, tem buscado, já fiz algumas indicações à Presidência da República, já estive no INCRA por várias vezes com o secretário, com o Jesus Corrêa, o general Jesus Corrêa, que é o presidente nacional do INCRA, né? Ele nos garantiu que vai ser realizada sim uma força-tarefa de regularização fundiária aqui na região norte e a gente fica muito feliz, né, que o INCRA vai ser um órgão destinado a tratar apenas de questões relacionadas à regularização fundiária. Agora, o governo pegou uma situação muito complicada, o governo federal, e eles ainda estão, nesses 5 meses e alguns dias, ainda estão colocando a casa em ordem, né? E, assim, a vontade do governo federal é muito grande de fazer o Brasil dar certo. Agora, a gente vê que tem a oposição trabalhando contra, né? Eu fico muito triste porque trabalhando contra o Brasil. Né? No momento que o presidente ganhou, acho que a gente tem que se juntar e apoiá-lo no que for preciso para que a gente melhore. Porque, caso contrário, todos nós vamos para o fundo do poço, visto a situação que o Brasil se encontra. Tá. Nós temos aí uma discussão ampla sobre mudanças no Fundo Amazônico. Né? Por anos, após anos, o Fundo Amazônico foi praticamente administrado não pelo governo brasileiro, mas por gente que representava as ONGs que, defendendo interesses escusos, achavam que estavam defendendo os interesses do país. E eu gosto muito da posição do presidente quando ele dá uma brecada nessa participação de ONGs no nosso país. Porque acho que nós devemos ditar... São mais de 100 mil ONGs. Exato. E ONGs, inclusive, que recebiam dinheiro do governo brasileiro para poder atrapalhar o nosso progresso. Então, assim, gosto muito da postura do presidente, apoio nisso, acho que a gente tem que brecar mesmo. Acho que está na hora do Brasil dizer o que vai fazer. É claro que com cautela, sem enfrentar, porque a gente sabe que existe um apelo mundial, né, pelo ambientalismo. A gente tem que ser inteligente, trabalhar, mas sem confrontar, né, essa questão que hoje é um apelo mundial, né, a preservação ambiental. Agora, sabemos também que a preservação ambiental é importante, mas temos o ser humano também que a gente tem que desenvolver, né, temos que voltar os olhos para o ser humano. É muito boa a floresta, a gente precisa, mas também temos que pensar em quem mora na floresta, não é verdade? Claro. Aliás, falar em meio ambiente, Ricardo Salles, o ministro, esteve aqui ontem. Sim. E fez algumas afirmações, declarações duras aos que defendiam o ambientalismo, o verde, né? Aqui no Acre, principalmente, inclusive hoje a gente vive um novo Momento, Silva, ex-ministra, né? do Meio Ambiente. Hoje a gente vive um novo momento no Brasil, né? Graças a Deus a gente vive um novo momento. Um momento acho que de progresso para a agricultura, para a pecuária. Faço parte da frente parlamentar da agricultura e pecuária, como te falei, e assim a gente vê o ânimo das pessoas do Brasil dando certo, de muitas coisas sendo destravadas com relação ao agronegócio. Isso para a gente é muito positivo. Mas há uma reação muito forte, né, por parte daqueles que defendem o atraso. Né? Sempre vai ter, né, Muniz, grupos isolados que ficam tentando brecar, sim, o desenvolvimento do país, né?
tentando brecar e boicotar o governo do presidente Jair Bolsonaro. Isso me faz lembrar, na mitologia, o dilema de Medea, ou seja, eles sabem o que é certo, sabem o que é errado, sabem fazer certo, mas querem continuar fazendo errado. Exatamente. Não entendo. Exato. A troco de quê que ninguém precisa... Alguém precisa descobrir por que isso, né? A quem interessa tudo isso? Ao país não é. Né? Ao Brasil não é. Alguém que não quer o desenvolvimento do país. Pois é, não dá para entender isso. São pessoas que não querem o Brasil, tem um potencial muito grande agrícola, pecuário, né? Então, assim, a gente tem uma extensão enorme, o Brasil é um país gigante. E se a gente conseguir colocar para funcionar como deve ser a agricultura e pecuária, ninguém segura o Brasil. Ontem o presidente Jair Bolsonaro, dentro do seu estilo próprio, disse o Brasil tem algo a ensinar à Alemanha sobre o meio ambiente. Não sei se a Alemanha tem alguma coisa a nos ensinar, a nos dar como exemplo, né? Destruíram tudo por lá. Sim. Agora ficam posando de bom moço, né? Ele é bem direto e fala, né, assim, que pensa. Agora, deputada, afinal de contas, a senhora acha que, voltando só rapidinho à reforma para a gente avançar, ela vai sair pelo menos como a maioria sonha? Olha, Muniz, ela vai acontecer e acredito que todos terão a sua parcela de contribuição nela, né? Todos vão sofrer de alguma forma, né, pela reforma, vão ter que, infelizmente, serem afetados pela reforma. O problema é que todos querem a reforma, mas ninguém quer abrir mão de nada. Exatamente, né? É verdade, isso é uma grande verdade. Mas ela precisa acontecer, né? Ela precisa acontecer. E assim, acredito que a gente caminha para isso. Caso contrário, a gente vai entrar no colapso, Muniz. Verdade. Agora, lembrando mais uma vez, nós estamos lá, apoiamos algumas partes da reforma. E, assim, como já lutamos para tirar inclusive, eu fui uma das primeiras a manifestar, né, contra mexer no trabalhador rural e também nas pessoas que recebem benefício de prestação continuada. Então, fico muito feliz que isso foi retirado, né? E também a pensão por morte também foi um pouco cruel. Mas vamos ver, um novo texto vai ser apresentado agora essa semana, né? Ainda não tenho conhecimento de como que está isso aí, mas vai ser apresentado essa semana pelo relator Samuel Moreira. E a gente está acompanhando. Vamos ver o que dá. Espero que seja uma reforma economicamente boa, mas que seja justa com a população. Deputado, não temos como fugir da realidade. Nós tivemos na semana passada, digamos assim, troca de acusações de um lado e de outro. A senhora foi nas redes sociais, convocou a imprensa também, deu entrevista. O governador também começou a semana fazendo declarações também a seu respeito, seu comportamento político, enfim. Como é que onde é que nós vamos parar com tudo isso? A senhora pode falar só depois do intervalo, tá bom? Ok. Só apenas 2 minutos. Fique com a gente.